Análise completa da questão 112 da prova de 2020, caderno azul, versão principal. Vamos que vamos analisá-la. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água de acordo com a equação química. E aí vocês estão vendo aqui que existe uma equação exotérmica, ΔH negativo, um equilíbrio químico. Como você procederia para reutilizar num curto intervalo de tempo um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Ou seja, se o cartão ele já está com a coloração rosa, para reutilizá-lo eu tenho que fazer ele voltar para a coloração azul. Em outras palavras, de alguma forma eu devo buscar um deslocamento de equilíbrio para a esquerda. Então, nós temos aqui, galera, uma questão que envolve princípio de Le Chatelier. Inclusive, esse mesmo contexto aqui, galera, do cloreto de cobalto, essa questão da mudança de cor, essa substância ela é utilizada no galinho do tempo. Vocês já ouviram falar em galinho do tempo? Só não coloca a imagem aqui para não dar problema de direito autoral. Mas se você buscar aí no Google, galinho do tempo é um enfeite que algumas pessoas têm em casa que as penas do galo mudam de cor em função do clima, da umidade da atmosfera. E isso é devido a um deslocamento de equilíbrio causado pelo cloreto de cobalto. O cloreto de cobalto, quando na sua forma desidratada, ele é um sal de coloração azulada. Quando esse sal hidrata, ele captura as moléculas de água do meio, ele é um sal que adquire coloração rosa. Questões de vestibular que envolvem o galinho do tempo, galera, já caíram bastante, já vi várias. Inclusive, quando eu vi essa questão número 112 pela primeira vez, já associei automaticamente com questões que envolviam ali a temática do galinho do tempo, porque a lógica é a mesma, tá? Primeiro detalhe que eu quero te mostrar aqui, ó. Essa reação ela é uma reação exotérmica, o ΔH é menor que zero. Lembre-se que o sinal do ΔH ele sempre se refere à reação no sentido direto, porque isso aqui é um equilíbrio químico. Essa reação ela pode ir no sentido direto ou no sentido inverso. Portanto, essa reação ela é exotérmica no seu sentido direto e endotérmica no seu sentido inverso. Então, esse é o sinal do ΔH para a reação ocorrendo no sentido direto e no sentido inverso. Preciso que você lembre que aumento de temperatura favorece a reação endotérmica e diminuição de temperatura do meio reacional vai favorecer a reação que libera calor, a reação exotérmica. Ele diz aqui na letra A que iria resfriar no congelador. Quando eu resfrio a reação, eu baixo a temperatura. Quando eu baixo a temperatura reacional, eu favoreço qual reação? A exotérmica. Ou seja, se eu baixar a temperatura, eu vou ter um deslocamento de equilíbrio para a direita. Então, eu não vou alcançar o meu objetivo, que é pegar esse cartão que já está rosa e reutilizá-lo novamente, fazendo voltar a cor azul. Borrifaria com spray de água? Bom, se você borrifar com água, você vai estar jogando ali água líquida, que de alguma forma pode vaporizar ali, porque a água evapora. Você iria aumentar a quantidade de água vapor, a concentração de água ali, o que provocaria um deslocamento do equilíbrio para a direita. E professor, mas a direita aqui também não tem água? Só que essa água, galera, ela é uma água de hidratação. Se vocês analisarem com cuidado, essa água ela faz parte da estrutura cristalina do sal cloreto de cobalto. Então, você tem aqui o cloreto de cobalto hexaidratado, um sólido, e essa água aqui é a água de hidratação. Ela faz parte do retículo cristalino do cloreto de cobalto. Ela não é uma água líquida, uma água que está molhando ali o sal. É uma água que faz parte da estrutura sólida. Então, colocar água nesse equilíbrio significa aumentar a concentração de água livre, que está do lado esquerdo, promovendo um deslocamento para a direita. Inclusive, se vocês leram com atenção o enunciado, garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda. O ideal
é que o produto eletrônico ele esteja armazenado num ambiente com alta ou baixa umidade. Baixa. Porque se dentro da embalagem você tiver muita umidade, o aparelho vai se oxidar antes do tempo, porque os componentes metálicos em contato com a água podem oxidar. Pensa comigo, se dentro da embalagem tiver um ambiente muito úmido, aumentar a concentração de água deslocaria o equilíbrio para que lado? Para a direita, fazendo com que essa cor aqui ela fique uma coloração rosa. Então, se esse cartão que está lá dentro da embalagem do produto ele ficar rosa, isso significa que o ambiente está muito úmido. Tanto que ele cita aqui, ó, alguns desses cartões contêm sal de cobalto que mudam de cor na presença de água. Como você procederia para reutilizar um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Ou seja, um cartão ali que já ficou exposto à umidade e pelo fato de ter ficado exposto à umidade, você aumentaria a concentração de água, o que deslocaria o equilíbrio para a direita, formando o cloreto de cobalto hexaidratado que tem coloração rosa. Aí, para reutilizar o cartão, você tem que desidratar esse sal, você tem que tirar a água dele. Ou seja, por isso que eu falei para vocês que nós temos que promover um deslocamento de equilíbrio para a esquerda. Fazer o sal rosa voltar a ser azul, cloreto de cobalto desidratado. Borrifar com água só vai dificultar, né? Porque se o sal já está hidratado, você vai borrifar com água, ele vai continuar rosa. Envolver com papel alumínio. Não vejo nenhuma relação na letra C, o que o papel alumínio poderia ajudar ou dificultar aqui. Aqueceria com secador de cabelos? Aquecer, aumentar a temperatura. Aumento de temperatura favorece qual reação? A reação endotérmica. Aumento de temperatura favorece reação endotérmica. O equilíbrio deslocaria para a esquerda, formando o cloreto de cobalto azul. Você, para responder a letra D, você pode pensar tanto na questão da temperatura como na questão da desidratação. Aquecer com secador vai promover uma desidratação desse sal. E qual é a reação de desidratação? É a reação no sentido inverso. Porque a reação no sentido inverso, o cloreto de cobalto hexaidratado, ele desidrata na presença desse calor e forma o cloreto de cobalto sem a água. A reação direta é uma reação de hidratação. Cloreto de cobalto abraça a água e vira o sal hidratado. Reação inversa. O cloreto de cobalto solta a molécula de água e volta a ser o sal desidratado. E nessa questão de absorver água, liberar água, ele vai mudando de cor. E o galinho do tempo utiliza justamente esse princípio, tá? Quando você tem um dia mais quente, normalmente o dia mais quente ele é acompanhado de um clima mais seco, né? Quanto maior a temperatura, menos umidade no ar você vai ter. Então, aumento de temperatura e baixa umidade, aumento de temperatura favorece a reação endotérmica. Baixa umidade, baixa quantidade de água, o equilíbrio deslocaria para a esquerda. Então, o galinho do tempo, quando ele está com a coloração azulada, isso significa que eu vou ter ali um dia ensolarado. Ou seja, um dia com uma temperatura mais elevada e uma umidade do ar relativa mais baixa. Ah, não, vai chover. Quando vai chover, o que acontece com a temperatura? Baixa e a umidade sobe. Baixa temperatura favorece reação exotérmica, o equilíbrio por si só já deslocaria para a direita. E com a alta carga de água, aumento da concentração de água, aumento da umidade, desloca o equilíbrio para a direita também, fazendo com que o galinho do tempo fique rosa. Então, se ele adquirir a coloração rosa, eu já sei que naquele dia tenho muita umidade, baixa temperatura, vai chover. O galinho do tempo, gente, ele não faz a previsão do tempo, ele não vai substituir a mulher do tempo no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, não. O galinho do tempo, ele apenas indica as condições de umidade e temperatura naquele momento, que fazem com que você pense, bom, deve chover daqui a pouco porque eu estou vendo que a umidade está aumentando, a temperatura está baixando, e aí você chega a concluir isso aí, beleza? Embrulhar com guardanapo de papel, letra E, só misericórdia aí para quem marcou essa alternativa. Desculpa aí se você marcou, mas tem que tirar uma onda, né, galera? Tô brincando, calma. Vou ficando por aqui, tá, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Muito em breve eu volto para darmos sequência. Abraço a todos.